A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, seja muito bem-vindo ao canal Nação da Cruz MS. Hoje eu estou gravando aqui, dentro da casa do Senhor Deus, dentro da nossa igreja, que leva o mesmo nome do canal, Nação da Cruz. Na verdade, o nome da nossa igreja é Ministério Internacional Nação da Cruz. Então, seja muito bem-vindo a este canal. E como você já viu, eu vou falar aqui a respeito de racismo, baseado no que aconteceu agora, na segunda-feira última, agora 7 de março, com a empresária e influenciadora digital Sara Fonseca. Saíram alguns sites aí brasileiros, aquilo que aconteceu com ela, e você pode ver o que aconteceu com ela mais diretamente acessando os vídeos no YouTube, onde ela grava, o preconceito racial que ela sofreu dentro de uma padaria muito famosa em Ipanema, no bairro Nobre, da zona sul do Rio de Janeiro. Aparece a moça ali, chorando, logicamente, justifica-se o fato dela estar sofrendo ali. Ela entrou dentro da padaria, foi ao encontro do seu namorado que estava sentado a uma mesa junto com a família dela, e se não estou enganado a família dela, não dele, parece que é a família dela, e ela foi impedida de chegar até perto daquelas pessoas, do seu namorado e da sua família, pelo dono da padaria, me parece ser o dono da padaria, e porque ele não queria que ela chegasse até lá para pedir dinheiro ou, na ideia dele, talvez fazer alguma outra coisa. Na verdade, racismo puro, é o exercício do racismo que ainda está muito bem disfarçado aqui no Brasil. O Brasil, embora seja um país de um povo caloroso, de um povo acolhedor, de um povo alegre, festivo, mas também é um país que esconde, está debaixo dos panos, muitas atitudes discriminatórias por parte dos brasileiros. Não de todos, porque não posso generalizar, mas de muita gente que tem disfarçado esse racismo dentro de si. Basta o primeiro contato com pessoas afrodescendentes e você nota já uma diferença, tanto nas palavras, quanto no procedimento, quanto na atitude dessas pessoas que têm preconceito, são racistas. Então, a palavra de Deus aqui fala com relação ao racismo uma coisa muito importante. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 9, fala: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então veja que toda pessoa que faz acepção de pessoas e Deus não faz acepção de pessoas, estão em pecado. Logicamente, as pessoas que discriminam, as pessoas racistas, estão em pecados. Portanto, gente, não podemos fechar os olhos para o fato de que a nação brasileira, dentro da nossa nação aqui, ainda infelizmente há muito racismo. Então eu quero falar um pouco a respeito do preconceito. Você já sabe o que significa essa palavra preconceito, mas eu escrevi aqui alguns pontos a respeito do preconceito de um modo filosófico, de modo que isso venha abrir a sua cabeça com relação a um esclarecimento muito maior que eu quero passar para você aqui a respeito do preconceito. Preconceito é um conceito, uma ideia pré-estabelecido, um ponto de vista pré-estabelecido, previamente estabelecido, sem uma análise racional, sensata do porquê de se estar tendo aquela atitude de discriminação. Então eu vou repetir para você: preconceito é um conceito, uma ideia ou um ponto de vista previamente estabelecido sem uma análise racional por parte da pessoa que está tendo esse preconceito. Tá? Por isso que fala preconceito, pré-conceito, um conceito previamente estabelecido, anteriormente estabelecido, um conceito que a pessoa tem antes de fazer uma análise racional. Ali ela já está discriminando a outra pessoa pela cor da sua pele. É uma ideia, um ponto de vista. Quando eu falo assim, sem uma análise racional, eu quero dizer que a pessoa é movida simplesmente pela mesquinharia do seu coração, do seu caráter. Ela lança toda a sua aversão àquela pessoa simplesmente por ser uma afrodescendente, uma pessoa com cor de pele diferente da dela. Ela não analisa racionalmente se aquela atitude que ela está tendo de discriminação com relação a outra pessoa é uma atitude correta ou não, é uma atitude ridícula ou não, que na verdade é ridícula sim. Então, é neste sentido que eu estou falando que todo preconceituoso, ele não faz uma análise honesta, racional com relação à sua própria atitude. Aliás, esse é o mal do ser humano. Este é o mal do ser humano, de agir sem fazer uma análise com relação à sua própria ação, com relação àquilo que ele fez, sem fazer uma autoanálise. Se aquela análise é correta, está dentro das leis da justiça, dentro das próprias leis de Deus, que o homem tanto ignora, e é por isso que nós temos enfrentado esse tipo de coisa. Não somente o preconceito, mas todas as outras aberrações da área moral que o ser humano, com que o ser humano tem agido,
denota, mostra com clareza um descaso para com as leis de Deus. Se o ser humano se importasse com a palavra de Deus, com as leis de Deus, não seria racista, não seria preconceituoso, não discriminaria ninguém, nós viveríamos em paz uns com os outros. Mas nós temos problema em fazermos uma autoanálise. Por quê? Porque somos cegos de orgulho. Bom, com relação ao preconceito, com relação ao racismo, eu coloquei 3 pontos aqui, que na verdade são 3 questionamentos aqui, para você analisar se o racismo ele tem razão de ser ou não. A primeira coisa, a cor da pele. Olha só, a cor da pele torna alguém superior ou inferior a mim? Ou eu, né, a cor da minha pele me torna uma pessoa superior ou inferior a alguém mais? Eu creio que não. Onde está cientificamente mostrado que uma pessoa de cor de pele diferente da minha pele aqui é superior ou inferior a mim? Onde se mostra, onde está a racionalidade disso? Onde está a verdade de que a pele ela determina a superioridade ou inferioridade de uma pessoa? Isso só está na cabeça daqueles que são soberbos, orgulhosos, porque o soberbo ele se julga superior às outras pessoas. O racismo é fruto de quem realmente alimenta a soberba, a arrogância, a prepotência dentro do próprio coração, a ponto de se julgar superior a outra pessoa, tão somente pela diferença na cor da pele. Então, não, a cor da pele não torna ninguém superior, nem mesmo inferior a ninguém. A cor da pele não faz diferença na vida de ninguém. Outra questão que eu coloco aqui, ser afrodescendente é sinônimo, aliás, ou mesmo sinal, né, de bandidagem, de malandragem, ou de qualquer outra má intenção? Por que eu falo isso? Porque para determinados empresários, como no caso do dono dessa padaria, parece que sim. Parece que ele relaciona, né, pessoas de peles negras, pessoas afrodescendentes, pessoas com uma coloração de pele diferente da dele, parece que ele considera como uma pessoa vagabunda, uma pessoa que não tem o que fazer na vida, um malandro, uma malandra, uma pessoa com má intenção. Tanto é que ele expulsou a Sara Fonseca da padaria. Ele quis impedir a Sara Fonseca, não estou com Faria na cabeça, a Sara Fonseca, ele impediu a Sara Fonseca de se chegar até a mesa onde se encontrava o seu namorado e seus familiares. Então a Sara Fonseca, ela sofreu na pele a discriminação racial, o racismo por parte da pessoa que relacionou, porque a maioria das pessoas racistas, como no caso, né, que sofreu a Sara Fonseca, foi vítima do racismo, a maioria das pessoas relacionam a cor da pele com malandragem. A pessoa é negra, então ela não presta, mora lá na favela, é bandido, é isso, é aquilo. Isso é discriminação, isso é racismo. A cor da pele não pode ser fator determinante para ninguém, porque não é. Sabe o que é fator determinante, que realmente diferencia uma pessoa da outra? O caráter. Saiba disso, que é o caráter que faz diferença entre uma pessoa e outra, não a cor da pele, nem a condição social da pessoa, nem a condição cultural da pessoa. Nada disso faz diferença, nada disso estabelece a pessoa como uma pessoa de classificação superior ou inferior a seja lá quem quer que seja. Não, de forma alguma. Mas o problema é esse, que as pessoas relacionam os afrodescendentes, pessoas com a coloração da pele mais moreninha, né, como malandros, bandidos, e isso é o cúmulo do absurdo, é o cúmulo do racismo que acontece aqui dentro do Brasil e acontece dentro do Brasil. Está aí a prova na pessoa da Sara Fonseca, aí, ó, o que acabou de acontecer na segunda-feira última, aí, 7 de março, naquela padaria. E o último questionamento que eu coloco aqui é: os brancos provaram ao longo da história, preste bastante atenção, os brancos provaram ao longo da história ser superiores aos negros? Provaram? Que eu saiba foi o contrário, que eu saiba foram os brancos que oprimiram os negros. Será que isso é superioridade moral? Estou falando aqui de superioridade moral. Será que foram os negros que oprimiram os brancos? No próprio descobrimento do Brasil, o que aconteceu com as pessoas aqui, com os índios? O que aconteceu com os negros? O que aconteceu com os nossos irmãos negros da África, que foram trazidos para o Brasil? Como que eles foram trazidos para o Brasil? Como hóspedes de honra? Como pessoas honradas? Como amigos? Não, como escravos. E por quem foram escravizados? Pelas pessoas cuja pele
são brancas? Pelas pessoas de peles brancas escravizaram nossos irmãos africanos. Nossos irmãos africanos. Hoje temos afrodescendentes no Brasil devido, miscigenação de raças devido aos nossos irmãos africanos. E até hoje nossos irmãos afrodescendentes são discriminados, sim, por muitos brasileiros cuja pele é branca, Como se isso fizesse diferença. Então não, gente. Os brancos provaram, se eles provaram superioridade ao longo da história sobre os negros, eu posso afirmar que provaram somente em uma coisa, na sua arrogância, na sua prepotência. Nisso sim, os brancos provaram, e pelo que eu vi, pelo exemplo do que aconteceu com a Sara Fonseca, tem provado até hoje, muitos brancos no Brasil têm provado até hoje a sua superioridade sobre os negros em arrogância, em prepotência, em racismo. Nisso sim, muitos brancos têm provado a sua superioridade, uma superioridade nojenta, uma superioridade repugnante, uma superioridade imoral, porque o racismo é tudo isso que eu acabei de falar aqui. Então, deixo aqui a minha solidariedade para com a Sara Fonseca, Não a conheço pessoalmente, eu a conheço pela televisão, já vi poucas vezes, conheci agora mais ainda através do que aconteceu com ela, como ela postou no canal no YouTube. Bom, então fica aqui a minha indignação com relação ao racismo. De forma alguma devemos ser racistas, porque a palavra de Deus fala que isso é pecado. Nem Deus faz acepção de pessoas, muito menos nós deveremos fazer também. Que Deus abençoe a sua vida. Se você é uma pessoa racista, eu te aconselho, busque libertação. Busque libertação porque você não é superior a quem quer que seja e ninguém é inferior a você também. Ponha isso na sua cabeça. Nós somos iguais perante os olhos de Deus. Todos nós somos iguais. Todo ser humano merece respeito. Todo ser humano merece ser bem tratado onde quer que esteja. Amém? Fiquem com Deus e que o Senhor Jesus Cristo ilumine a sua mente para que você se liberte dessa, nem sei que nome dar ao racismo, Dessa obra demoníaca no coração do homem, alimentado pelo orgulho e pela soberba. Fiquem com Deus.